A administração pública pode estabelecer restrições para o ingresso em cargo público após aprovação em concurso em relação a um candidato que teve uma doença grave, está curado, mas existe uma possibilidade de retorno dessa doença. Nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei que estabelecia restrições para o ingresso em cargo público efetivo após a aprovação em concurso público de candidato ou candidata que tivesse enfrentado e vencido os desafios de doenças graves que tinham possibilidade de recidiva, como é o caso do câncer. Para essa legislação que foi apreciada e declarada inconstitucional, era preciso adotar um período de carência desde a cura da doença para que ficasse, de acordo com os protocolos médicos, assegurado com uma margem de segurança e previsibilidade a chance mínima de retorno, né, dessa doença grave, para que o candidato pudesse ingressar nos quadros da administração pública, mesmo após a aprovação em um concurso público. De acordo com o legislador, havia necessidade de evitar que esse servidor público que ingressasse no cargo público efetivo após a aprovação em concurso, fosse empossado, durante esse período de carência, voltasse a ter um agravamento da situação de saúde, uma recidiva da doença, o câncer poderia voltar, o que exigiu o afastamento desse servidor público, portanto, uma licença médica por tempo indeterminado, ou até mesmo a aposentadoria, se porventura houvesse uma situação que levasse à incapacidade do servidor público para desempenhar as atribuições. Para o Supremo Tribunal Federal, esse tipo de legislação é discriminatória, viola direitos fundamentais da pessoa humana, viola também o princípio do concurso público, porque impede que pessoas que tenham condições de ingressar na administração pública sejam privadas desse ingresso, sendo irrelevante o fato de que no futuro, após ingressar, se ocorrer a recidiva da doença, a administração pública deve aplicar o regime jurídico dos servidores públicos e assegurar ao servidor público a licença médica e, eventualmente, se for o caso, suportar a aposentadoria por incapacidade. Porém, o que não pode, segundo o Supremo Tribunal Federal, é o legislador, de modo desproporcional, de modo arbitrário, negar a esses indivíduos o ingresso nos quadros da administração pública após a aprovação em concurso, sem que não houvesse o transcurso do lapso temporal estabelecido em protocolos médicos para a diminuição da chance do retorno da doença. Portanto, é inconstitucional esse tipo de determinação, e essa inconstitucionalidade é agravada se a lei em questão estabelecer, em específico, restrições para mulheres que tiveram câncer no sistema reprodutivo, que é muito comum de acontecer depois de uma certa idade, porque, além de violar direitos da pessoa humana, discrimina de forma negativa a mulher, e tem a necessidade de receber uma atenção integral em matéria de saúde ginecológica, e mais do que isso, de ser inserida no mercado de trabalho, ainda que seja por meio do ingresso em concurso público. Há, portanto, flagrante e inegável, podemos dizer assim, inconstitucionalidade nesse tipo de legislação, que não deve ser aplicada. Eu agradeço a audiência de vocês, peço que vocês continuem acompanhando nossas publicações semanais. Os podcasts da Grifon trazem sempre conteúdos atualizados com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, e também recomendo que você ative as notificações, se você ainda não fez isso, no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, que você escuta seu podcast, como o Spotify, para que na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você receba em primeira mão a nossa publicação e se inteirar do nosso conteúdo. Também convido que vocês conheçam o EAD Grifon, que é um portal específico de capacitação de agentes públicos, aqueles que querem aprender mais sobre temas técnicos de gestão pública. Você pode se matricular nos cursos do EAD Grifon agora, realizar as atividades que estão lá propostas, assistir às aulas e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós voltamos em breve com mais um podcast, com mais conteúdo atualizado para vocês aqui. Até lá. Tchau, tchau.